Boa noite. Quem fala aqui é Elber. Eu tô falando em nome do grupo 2. É o grupo que tem o Bruno, o Eric, o Igor e a Laricélia. Por questão mais práticas, eu vou gravar aqui o vídeo todo. Nesse aqui é a parte 2, né, do trabalho semestral. Tem 4 tópicos que a gente precisa discutir. Um é explicar conceitualmente a técnica de simulação de eventos em tempo discreto. Apresentar os dois simuladores, o NS3 e o Sumo 2. Além de fazer uma discussão sobre eles dois e também explicar como seria um ambiente ideal de simulação de redes veiculares. Antes mesmo de começar a falar de simulação de eventos discretos, a definição de simulação é importante. Eu queria ler pelo menos o primeiro aqui, que é uma definição de Kelton, que simulação é uma gama variada de métodos e aplicações que reproduzem o comportamento de sistemas reais, usualmente utilizando-se de ferramentas computacionais. Você iniciar no mundo físico, vem para o mundo computacional, onde a gente consegue modelar aquele comportamento. Eu só quero o comportamento do sistema e eu consigo avaliar com muito mais precisão as coisas que estão acontecendo, porque está um ambiente controlado. Eu consigo ver, eu consigo analisar, eu consigo registrar, consigo documentar, além de ser muito mais viável eu poder criar 1 milhão de sistemas modelando eles dentro de um computador de forma computacional do que eu criar eles no mundo real. Quando eu começo a falar em simulação de tempo discreto, eu estou passando pelaquela dualidade, né? Tempo discreto e tempo contínuo. Quando eu estou falando de tempo contínuo, são infinitos instantes onde em cada um deles pode haver uma variação de qualquer estado, e isso tem que ser refletido na saída, vamos dizer assim, da nossa simulação naquela hora, ou sei lá, x segundos depois, a depender de como for a métrica do sistema. Em tempo discreto, não. Em tempo discreto eu tenho, vou chamar assim de degraus, em que se uma variação ocorrer entre um degrau e outro, ela só vai acontecer na verdade quando houver uma mudança de degrau. Existe um passo, que só nesse passo que a gente vai ter todas as variáveis no sistema. E entre T1 e T2, por exemplo, todas as variáveis são fixas. E quando chega em T1, que vai ter a mudança, todas as variáveis, se tiverem mudado, elas vão ter um salto. Isso é muito bom quando a gente está analisando de forma computacional. A gente tem isso em tempo discreto, que é tempo contínuo, porque a gente consegue modelar. Do tempo contínuo para o tempo discreto, a gente consegue ter uma aproximação muito grande, e dessa forma a gente não precisa armazenar tantos dados, porque se fosse tempo contínuo, a gente ia ter infinitos pontos, infinitas variáveis, e para armazenar isso ter que ter um espaço muito maior do que em tempo contínuo, que a gente sabe que só naqueles instantes que a gente estabeleceu que vai ter uma variação. As principais técnicas de simulação de eventos discretos tem a abordagem por eventos, a abordagem de varredura por 3 fases e por processo. A de eventos e a de varredura, elas não são, pelo que eu vi, elas foram usadas muito no início, mas por não serem tão eficientes ou terem algumas restrições, elas não são mais usadas hoje. A primeira, que seria a abordagem de eventos, ela simplesmente no T0, por exemplo, ela vê que ela vai ter que avançar para o T1, ela avança para o T1, verifica todas as atividades que ela tem que fazer nesse momento, faz, depois avança de novo no calendário de eventos, verifica tudo que ela tem que fazer, faz e salta de novo. Ainda por varredura, nesse intervalo de um salto ou outro, ela, além de separar as atividades que ela tem que fazer, ela ainda fica varrendo entre elas, verificando se alguma delas ainda vai ter alguma coisa para fazer naquele tempo. Então ela acaba sendo um pouco mais desgastante, mas ela foi um intermediário para outro tipo de abordagem, que é a abordagem de 3 fases. A abordagem de 3 fases é também conhecida como ABC, porque algumas das formas dela, a fase B, por exemplo, como ela é responsável pelas atividades incondicionais, que as atividades que elas vão ocorrer de qualquer forma, como é Booking Active, então ficou B. E a C, que é responsável pelas atividades condicionais, Conditional Actives, recebeu essa letra. Mas no caso, na primeira fase, ela também analisa o calendário de eventos, ela verifica qual o próximo ponto que ela tem que ir, né? No caso, tem mais um, gera uma lista de eventos que ela precisa fazer, e no momento 2, né, no B,
ela faz tudo o que é incondicional, e no momento 3 ou no 6 ela faz tudo o que é condicional. E tem a abordagem de processos. A abordagem de processos ela é a mais atual. Nessa abordagem é feita de forma muito mais analítica. É verificado todos os eventos e a natureza dos eventos. E eles são organizados em rotinas ou em threads. Então, a forma que cada um deles vai funcionar vai ser dependente ou independentemente de outro. É como se eu criasse de fato rotinas e eventos e eu soubesse você vai acontecer depois desse, você depois desse, então você não depende desse. É como se eu já tivesse todas essas listas de eventos separadas pela natureza. Se eu tenho alguma parte relacionada à rede, mas aqui é para busca de novos hosts. Ou se eu tenho outra parte que não, essa aqui já é para identificação, broadcast e coisas desse tipo. Então elas podem ser separadas e todas elas ocorrerem de forma independente, mas dentro de sua própria natureza. Agora falando dos simuladores, tem um simulador, o NS3, que no caso seria Network Simulator. O 3 é porque a versão 3 tinha 2 também, e agora a gente tem a 3. Ele é basicamente, como o nome fala, um simulador de rede. Então eu posso chegar lá quando eu começar a programar ele e falar, eu quero um nó, e esse nó ele vai ter, eu vou dizer, tem até as dimensões aqui. Eu posso criar um nó, posso criar um enlace, que são as ligações do nó. Eu posso associar propriedades entre os nós e os enlaces, que podem ser, por exemplo, o tipo de ligação entre eles, se você Wi-Fi, Max, LTE, criação de agentes que vão ser responsáveis por esses protocolos. E o NS ele é especificamente para isso, ele é um ambiente controlado que eu posso fazer, de fato, uma simulação de rede. O NS2 é porque quando a gente pesquisa na documentação tem muita coisa apontando isso, que o NS2 ele usa o C++ muito para a parte do core dele e para a parte de interação durante a simulação, por ser mais prático, ele usa uma linguagem que é o OTCL, seria Object Orientado, uma ferramenta de orientado a objeto. No caso do NS3 não, ele já usa o Python, mas continua com C++ ali no core, que você não vai mudar ele muito durante a simulação, você vai interagir muito mais com o Python. Aqui é uma imagem de uma das saídas que tem do NS3, que cada pontinho poderia ser um nó, seria o nó no caso, e as ligações entre eles seriam os enlaces. Aqui em algum deles tem até as identificações do UDP e mais alguma informação adicional, pode ser a porta, pode ser alguma variável de controle tipo latência, dita e por aí vai. E agora o simulador Sumo 2, Sumo vem de Simulation of Urban Mobility, é um pacote de simulação. Ele é específico para isso, ele é específico para redes urbanas e ele é muito modular, que isso que deixa uma característica de vantagem para ele, que faz com que ele seja muito mais apto que os outros, porque qualquer alteração que eu faça durante sua utilização, eu faço exatamente na parte que eu quero. Tanto que ele tem uma gama muito grande, eu posso gerenciar o mapa dele, posso gerenciar os objetos que vão estar, que no caso, quando eu for integrar isso com o NS, eu vou considerar isso como nós, que aí vão poder ser carros, motos, ônibus. Eu posso colocar pessoas, mas aí pessoas já não vão entrar nesse contexto de host, vai entrar no contexto da simulação veicular. Ele é basicamente usado para isso, para verificação de condicionamento, análise de condicionamento e para redes veiculares, já que eles conseguem se integrar com o NS. Cada ponto que eu vou ter no Sumo fica sendo considerado um host lá no NS. Agora, discutindo sobre um ambiente que seria adequado para a simulação de redes veiculares, a gente precisa primeiro analisar que esse ambiente de simulação ele precisa atender os requisitos desse sistema que a gente quer poder modelar. A gente sabe que os sistemas veiculares eles são bem específicos. A gente está imaginando que vão ter estruturas pela pista e a gente vai ter os nossos nós se movimentando e não perdendo a comunicação entre eles. Então a gente tem que ter algum sistema que ainda atenda esse propósito, que a gente consiga através dele fazer boas parametrizações
E a gente não pode impor sempre mesmas condições para os nós, porque eles podem mudar. Então eu preciso ter mapas que eu possa definir os mapas, impor formatos, e cada um deles tem que ser livre e independente. Eu não posso querer que ele sempre vá por um caminho para que ele não perca nenhum contato com a RSU. Ele tem que estar livre em qualquer lugar que ele for, se for parte do propósito, não tem que continuar. No caso dos simuladores, a gente tem três tipos de simuladores, né? Tem os simuladores que eles são só de rede, como o NSU, tem um só de mobilidade, que é o Sumo, e tem os integrados. A gente está usando os dois separados para poder fazer essa ponte e a gente conseguir atender os objetivos, né, desse projeto. Muito obrigado, boa noite.